a mais bela, longa e profunda oração de nosso Senhor Jesus Cristo, e num momento, eu diria, crucial. Ele está se despedindo, ele está passando a batuta, ele está para enfrentar o momento mais crítico, desafiador da sua existência. Ele está para cumprir o propósito de ter vindo aqui a esse mundo. Para isto mesmo ele veio, para dar a sua vida. Então ele está prestes a enfrentar Pilatos, Herodes, Anás, Caifás, Satanás, os principados e as potestades, o ódio, a traição, o abandono, a solidão, a dor, a angústia, a tortura, a morte. E é neste momento tão importante da sua vida aqui na terra que ele vai orar. Certa vez minha esposa estava lendo essa passagem e ela começou a chorar, e ela chorou copiosamente, porque ao ler esse texto caiu a ficha para ela que Jesus estava orando por ela também. Sabe, Jesus está aqui orando por você também. Ele orou por si, ele orou pelos apóstolos, e ele orou por todos aqueles que viriam um dia a crer nele. Ele orou pela igreja, por mim e por você. E ela chorava emocionada. E ele começa a oração chamando Deus de Pai. E ele nos ensinou a chamar a Deus de Pai. Ele tem muita intimidade com o Pai. Ele é o primogênito do Pai. Jesus orou no início do seu ministério, foi para o deserto, esteve ali jejuando e orando 40 dias antes de iniciar seu ministério. Depois a gente sabe que mais adiante, antes de escolher os apóstolos, ele ora também. Nos momentos mais decisivos, está lá Jesus orando. Ele orou por Pedro. Pedro, você vai me negar. Eu roguei ao Pai por ti, para que a tua fé não viesse a desfalecer. Você vai ser tremendamente provado e sacudido. Satanás pediu para peneirar com a tua vida, mas eu roguei ao Pai. Gente, é tão maravilhoso a gente pensar que Jesus ora e intercede por nós. Jesus é o nosso supremo, o sumo sacerdote que está hoje à destra de Deus Pai e vive a interceder por nós. A gente nunca está sozinho na nossa oração. Ele é mediador, ele intercede por nós, e nós temos um sumo sacerdote, como diz o autor de Hebreus, no capítulo 4, a partir do versículo 14. Nós não temos qualquer espécie de sumo sacerdote, nós temos um que pode se compadecer das nossas fraquezas, que em tudo foi tentado, provado, que experimentou tudo, mas sem cair em tentação, sem pecar, e que sabe o que é padecer, sabe como é que nós nos sentimos. Tem até um episódio da Joni Eccleston, não sei quem conhece a história. Ela, com 16 anos de idade, ela foi dar um mergulho, bateu a cabeça, ficou tetraplégica, tão jovem. E ela entrou numa crise violenta, imagina, tão jovem, e de repente condenada a não mexer os braços e as pernas pelo restante de sua vida. Ela se incomodava, principalmente no início, quando as pessoas se encontravam com ela e diziam assim: eu sei como você se sente. E ela dizia, por educação não falava alto, mas lá no coração ela falava: como é que você pode saber como eu me sinto? Você nunca foi tetraplégico. Um dia, ela atinou com o fato de que Jesus Cristo sabia exatamente como ela se sentia e podia dizer: eu sei como você se sente. Porque Jesus na cruz foi tetraplégico. Ele na cruz não podia mover braços e pernas. Diz o autor de Hebreus: em tudo foi provado e tentado, sabe o que é padecer, conhece a nossa estrutura, sabe como nós nos sentimos. Por isso, aproximemo-nos com grande confiança diante do trono da graça, porque temos nele um intercessor. Eu gosto muito daquele filme, do livro, né, No Alto da Compadecida, apesar de ter todo um foco meio católico, mas é interessante, né? O Ariano Suassuna, ele é muito bom. E lá tem a mãe de Jesus, né? A Maria, diante do tribunal, e ela é a que intercede, ela é que parece que aquela pessoa sensível e tal. Maria é sensacional, não quero diminuir a Maria, mas quem tem Jesus como mediador, está muito bem servido, sabe?
É isso que eu quero dizer. Sem diminuir a Maria, Jesus sabe, ele tem um coração muito compassivo, maravilhoso. E aqui está Jesus intercedendo. E agora, quando ele está diante dessa perspectiva da morte, da traição, da tortura e de todo abandono e de toda angústia, no momento mais difícil da vida, ele sabe o que está prestes a acontecer, o que ele há de enfrentar. E é nesse momento que ele, de repente, ele elevou os olhos para além dos montes, para aquele que é o Criador das montanhas e de tudo que há, aquele que está sobre tudo e todos. Gente, a oração nos eleva acima dos problemas, acima dos inimigos, dos adversários, de tudo que nos ameaça. Quando nós estamos à mercê do perigo, de repente nós erguemos os nossos olhos e a gente transcende, a gente olha para aquele que está sobre tudo e todos. Certa vez eu estava em tanta angústia que eu não conseguia dormir, e levantei, isso faz muito tempo. Eu levantei e fui para a sala e liguei a televisão, e estava na TV Cultura e tinha lá uma ópera. O problema que eu estava enfrentando era enorme, gigantesco, mas só que eu já não lembro mais qual era o problema, mas tudo bem. Mas era enorme, era ruim ali, era ruim de pegar no sono com aquele problema. Me tirou o sono, eu estou angustiado, ligo, e ali tem uma ópera. Eu nem sou assim de muito curtir ópera não, mas tinham duas cantoras líricas, Jesse Norman e Kathleen Battle, e elas estavam cantando um corinho, que eu aprendi quando eu era criança. Elas cantavam em inglês, mas cantavam belamente. Procura depois isso, Kathleen Battle e Jesse Norman cantando juntas, e o corinho era: Deus tem o mundo em suas mãos. E eu lembrei que eu cantava isso quando eu era criança. E de repente essa figura de um Deus tão grande, que tem o mundo inteiro em suas mãos. Gente, sabe aquela paz de Deus que excede a todo entendimento humano? Ela guardou a minha mente, o meu coração. Eu fui tomado de uma confiança, de um bem-estar, de uma segurança. Ah, que segurança quem tem Jesus como Salvador, como Paráclitos, como Consolador, como intercessor, que tem piedade, que tem compaixão, que compreende, que ora e que intercede por nós. Antes do problema vir para Pedro, antes da tentação, Jesus já intercedia por ele, intercede por mim, intercede por você. Nós não estamos largados, sozinhos, ao léu. Ele é por nós. E se Deus é por nós? É isso, meus irmãos. Pai, é chegada a hora. Chegou a hora. Quando Jesus começa seu ministério, Maria dá uma força, dá um empurrãozinho ali. Jesus fala: Maria, ainda não é chegada a minha hora. Ela quer que Jesus faça um milagre. Ela quer que Jesus já se manifeste ao mundo. Ela pede o socorro de Jesus, e Jesus disse isso para ela: mulher, ainda não é chegada a minha hora, mas ele vai e faz o milagre. Porque à medida em que Jesus ia fazendo mais e mais milagres, mais se aproximava a sua hora, ele ficava mais famoso, seus inimigos iam se levantando, ficavam enfurecidos contra ele. E que hora é essa? Se não a hora da cruz, se não a hora de que o inferno e tudo se levantou contra ele. Para isso ele veio, mas ainda não era chegada a hora, porque ele tinha que fazer discípulos, ele tinha que deixar apóstolos, era isso. Ele precisava de um tempo, ele não queria precipitar as coisas. Não era ainda chegada a hora, mas agora chegou a hora. E que hora é essa? É a hora da cruz. E Jesus chama a hora da cruz de a hora da sua glorificação. Meus irmãos, Jesus não foi só glorificado quando ele subiu aos céus. Ele foi glorificado na cruz. Diz o apóstolo Paulo que foi lá na cruz que ele triunfou sobre principados e potestades, e os expôs a vergonha e o vexame. Ele triunfou na cruz. Na cruz ele disse: está consumado. E realizou a sua obra de redenção, e o sacrifício foi aceito. E quando ele morre, mortos ressuscitam, o véu do templo se rasga.
Gente, é um divisor de águas. Ele se tornou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É chegada a hora, glorifica o teu filho e tal. E aí ele diz uma coisa interessante no versículo 3. E a vida eterna, porque ele veio dar a sua vida e conceder vida eterna. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti. Não é interessante a definição de vida eterna que Jesus dá aqui? Não é necessariamente, ele não frisa na questão de uma vida interminável. Ele fala mais da qualidade dela. Vida eterna é conhecer a Deus. E para conhecer a Deus a gente vai precisar da eternidade mesmo, não tem jeito. Não tem monotonia no céu. É uma descoberta a cada dia, é uma aventura. Ele nos conhece plenamente hoje, mas nós ainda não o conhecemos plenamente. Um dia o veremos como ele realmente é. E conhecer a Jesus Cristo. Isto é a vida eterna. A gente tem tanta coisa aqui que eu não consigo dar conta. Eu vou destacar alguns pontos, tá? Não espero que eu venha pregar. Você viu que o texto é longo? Tem muita coisa aqui, muita material, mas eu vou procurar ser mais sucinto. É por eles que eu peço. Então ele primeiro ora por si, ele está dando a sua vida, ele está se entregando ao propósito de Deus, e agora é por eles que eu peço. Não peço pelo mundo, é estranho isso, né? Não peço pelo mundo. Mas a gente ouviu em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele veio para salvar e não para condenar. O juiz é esse, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Mas ele ama o mundo. Só que a oração dele aqui, em primeiro lugar, é por esses apóstolos. E se são apóstolos, eles são enviados ao mundo. É porque eles têm uma missão no mundo. Então a intercessão de Jesus é por sua igreja. Ele ora por aqueles apóstolos e está estendendo essa oração por todos os que viriam um dia a crer, por toda a igreja. A igreja é muito importante. Jesus morreu por ela, sacrificou-se por ela, diz o apóstolo Paulo, para apresentá-la, igreja sem mancha, sem mácula, nem ruga. Tem gente decepcionada com a igreja, tem gente saindo da igreja, tem gente que não quer saber da igreja. Tem escândalo na igreja? Tem. Jesus disse que haveria joio no meio do trigo, que haveria um montão de problema, mas ele nunca disse que nós deveríamos abandonar a igreja, que nós deveríamos desistir da igreja, que nós deveríamos viver sem igreja, sem ser igreja, que isso seria alguma coisa possível. Não, ele pagou um preço para santificar a igreja, e os apóstolos fazem o mesmo, e as exortações são múltiplas, que a gente tem que fazer todo o esforço possível para manter a sanidade da igreja, a saúde da igreja, a unidade da igreja, do corpo de Cristo. Minha esposa tem 10 irmãos. Uma das irmãs dela, ela é filha de um pastor, que foi o pastor que me batizou. E uma das suas irmãs, certa vez, estava muito chateada com algumas coisas que tinham acontecido dentro da igreja. Estava muito bronqueada. E ligou para a mãe e falou: mãe, eu estou desiludida da igreja, estou chateada com a igreja, porque a igreja é isso, porque eu passei por isso, e tal, estou desanimado. E estava pensando em sair da igreja, deixar a igreja de lado. Aí a dona Dalva, saudosa dona Dalva, chegou para a filha e disse assim: filha, quem você pensa que é para desanimar daquela por quem Jesus Cristo morreu e derramou o seu sangue? A menina acordou, está na igreja até hoje, filho. Você já teve problema na igreja, não teve? Então, a não ser que você esteja chegando agora. Aí, mas desilusão, traição, decepção, olha, eu passei por tudo que vocês podem imaginar. Tudo, mas estou aqui até hoje, né? Jesus sustentou, pela graça de Deus que eu venci, cheguei aqui. Mas, gente, a igreja, com tudo que há
de conflito dentro dela, porque ela está em processo, porque tem joio, tem trigo, tem crente carnal, tem criancinhas em Cristo, tem uma série de coisas, e a gente precisa fazer o que está ao nosso alcance. No que depender de nós, vamos ter paz com todo mundo, vamos promover a saúde, a cura. Diz o apóstolo Pedro, 1 Pedro capítulo 4, ele diz o seguinte, ele começa dizendo assim, não, em primeiro lugar ele disse que a gente tem que orar, a gente tem que ser sóbrio para orar, e aí depois ele disse, então a gente poderia dizer, antes de tudo, a oração, acima de tudo o amor, uns para com os outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Olha o que o apóstolo Pedro disse aqui, o amor cobre uma multidão de pecados. Ele já entende que dentro da igreja tem multidão de pecados rolando. E que o único jeito da gente lidar com uma multidão de pecados é amando, como Cristo amou. Olha a paciência de Jesus com Pedro, olha a paciência de Jesus com os discípulos, olha a misericórdia, olha a sua compaixão. Se você é de Jesus, você é do amor. Você foi amado por Ele. Ele te ama. Essa oração é produto do seu amor por você. Ele te ama, Ele deu a sua vida por você. Você estava, como todos nós, andávamos como ovelhas desgarradas, cada um perdido, andando pelo seu próprio caminho. Mas Ele veio a nós e Ele nos salvou. E nós que não merecíamos esse amor, fomos amados. Esse amor nos constrange. E nós o amamos porque primeiramente Ele nos amou, e o amor de Deus é derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que Ele nos outorgou, pelo impacto da cruz, porque na cruz a gente vê o grande amor de Deus por nós. A que ponto chegou o seu amor por nós que éramos pecadores? Morreu por nós sendo nós ainda pecadores. Tamanho é o amor. Então nós somos filhos dessa misericórdia, filhos desse amor, e é por conta disto que nós temos agora o dever, a obrigação de amar, de perdoar e de cobrir uma multidão de pecados dos outros em relação a nós. Fazer como o bom samaritano. O bom samaritano encontrou quem? Caído. Um judeu. Um judeu que normalmente os judeus chamavam os samaritanos de cães sujos, desprestigiavam, eram adversários, inimigos, eram hostis. Não se davam os judeus com os samaritanos com os judeus. E é um judeu caído que é acolhido por um samaritano. Um samaritano que, quando vê a ferida aberta, cobre a ferida. Não é isso que diz lá o texto? Cobriu a ferida. E é isso que a gente tem que fazer quando a gente vê uma ferida aberta de alguém que não é tão amistoso conosco. Seja na igreja, seja na família, seja na vizinhança, seja no ambiente de trabalho. No caminho, cobrir as feridas e não expor as feridas. E não expor, cobrir. O amor cobre uma multidão de feridas, uma multidão de pecados. Essa é a natureza do nosso Deus, perfeito amor. Se a gente parar para pensar, nós não temos o direito de não amar. Nós não temos o direito de guardar mágoa, ressentimento. E a gente deve perdoar e tudo mais. Bom, ele ora aqui pela unidade da igreja. Eu falei para minha esposa, vou pregar sobre isso, e ela lembrou do seguinte: quando um pai ou uma mãe, ou os dois morrem numa família, costuma acontecer dos filhos se distanciarem, dos irmãos se distanciarem. Às vezes quem mantém a unidade é a presença do pai, ou da nona, né, ou do nono, daquele vozinho, daquela vozinha. Quando eles partem, parece que em muitas famílias, não em todas, é claro, em muitas famílias há um relaxamento, um distanciamento. Há já, no decorrer da história, certo distanciamento, mas a presença deles ainda mantém uma unidade, reunir todo mundo ao redor da mesa, seja para as festividades e tudo mais. Jesus sabe que ele está partindo. Ele está preocupado como é que vai ficar esse grupo agora sem ele ali, né? Sem a presença dele. Está entendendo? Essa oração tem a ver com isso. Às vezes a gente relaxa, porque ele não está aqui. Porque naquela mesa está faltando ele. E a saudade dele está doendo em mim. Bom,
Esse é um samba, né? Não está aqui. O pai não está aqui, o patrono não está aqui. E às vezes a gente relaxa. Mas se a gente parar para pensar, ele está aqui, não está? Ele está aqui. Mais presente que nunca. E ele ora para que a gente tenha essa consciência de sua presença. E de nossa missão. E de como é importante a gente se entender. Veja, se o samaritano agiu assim em relação ao judeu, e é este o modelo que Jesus coloca de nosso amor, o amor em relação aos inimigos, aos adversários. É a parábola do bom lulista em relação a um bolsonarista caído. Ou pode inverter. Parábola do bom bolsonarista. Mas quem ele encontra é o lulista caído. Ou a parábola do bom palmeirense em relação ao corintiano ou São Paulino. Você sabe que no grupo de Jesus, tinha um publicano, não tinha? E quem era o publicano? Era alguém assim, ó, com governo imperialista. Né? Alguém que estava se dando bem até, explorando inclusive os seus compatriotas, a serviço de um império dominador e tudo mais. Mas Jesus escolheu também um zelote. Um dos seus discípulos, sabe quem eram os zelotes? Eram aqueles judeus revoltados contra o Império Romano, que queriam fazer uma revolução. No grupo dos 12 tinha isso. Eu fico abismado hoje com a intolerância dos crentes. Eu sou palmeirense. Imagina se eu dissesse ali, só palmeirense aqui. Qual é o seu time, Ricardo? São Paulo. Se eu soubesse, não tinha nem aceito o convite. Para pensar um pouco na intolerância, no ódio que as pessoas estão tendo nas redes sociais, como falam mal uns dos outros, como julgam, como levantam barreiras e como são hostis, e tudo isso em nome de Deus. Como assim? Nós seguimos o príncipe da paz. Meus irmãos, nós seguimos o príncipe da paz. E o nosso ministério é da reconciliação. Nós somos embaixadores do reino. E a nossa bandeira é do evangelho, não é da ideologia tal ou tal. Não importa. É o evangelho. Eu sou, então, nesse sentido, monarquista, tá bom? Sigo o rei. E ponto final. E as pessoas estão com paixões políticas e permitindo que as paixões políticas, gente, causem separação na família ou não tem, não acontece na sua família. Separação na família por política, gente. Para com isso, por futebol. Ódio, hostilidade, nariz torto, para de conversar, cancela, anula, se levanta. Jesus nos chamou para pregar e viver o amor e promover unidade. Esse mundo está dividido, o Brasil está dividido, a nação está dividida. Nós seguimos ao príncipe da paz. E o testemunho que Jesus espera que a gente venha dar para esse mundo é ser o que esse mundo não consegue ser, porque não tem Deus. Porque seguem qualquer outra coisa, idólatra ou qualquer. Sermos sermos unidos. Esse é o maior testemunho de que Jesus existe, está vivo e atua, e é cabeça desse corpo, dessa igreja. Ele ora para que nós sejamos um. Ele ora 2 vezes, ele pede 2 vezes por isso. E ele coloca o propósito para que o mundo creia. E o mundo crendo, glória para o nome de Deus. Ele ora pelos
discípulos. Lembra que eu falei a princípio? Ele orou pelos discípulos, ele orou pelos apóstolos, ele ora pela igreja, mas não ora pelo mundo? Não. O propósito dessa oração é para alcançar o mundo. O mundo é contemplado nessa oração de Jesus, para que o mundo creia. Ele não se esqueceu do mundo, ele está focando na sua igreja, porque a sua igreja é o meio pelo qual Jesus alcança o mundo. E nos colocou aqui na terra como sal da terra e como luz do mundo. Temos muitos perigos. Gente, nós vivemos dias tão malucos. Tem gente querendo apertar alguma bomba atômica. A gente vive essa tensão nos dias de hoje. Gente se matando aqui no Brasil. Um moleque de 16 anos, entrando em 2 escolas e atirando a esmo, para matar a professora, matar a colega. Gente, que maluquice está acontecendo, tanto ódio. A gente tem que parar um pouquinho para pensar qual é o nosso papel aqui. Jesus disse, não peço que os tires do mundo, porque Ele tem uma missão para nós aqui nesse mundo. Mas que sejamos guardados do mal. Qual é o mal? Guardados do maligno. Na oração que Jesus nos ensinou, livra-nos do mal. Não nos deixes cair em tentação. Livra-nos dos intentos malignos. Ora pela nossa santidade. Ora para sermos protegidos dos intentos malignos. Mas aqui neste mundo, e no relacionamento com as pessoas deste mundo, Jesus quer que nós amemos as pessoas do mundo. Não amar o mundo, mas as pessoas do mundo sim, como Ele amou. E a gente não pode cortar relações com as pessoas, porque nós fomos chamados e enviados como apóstolos, nesse sentido, às pessoas, como sal da terra, como luz do mundo. Temos uma missão a fazer, amar as pessoas, levar o amor às pessoas e demonstrar que Deus vive em nós e que o amor faz com que a gente possa se entender, apesar de nossas diferenças, se respeitar. E é coisa que o mundo está precisando aprender, que aprenda com o seu testemunho, com a sua atitude, que as orações, que a oração de Jesus aqui se cumpra na tua vida, se cumpra no seio dessa igreja, e que você seja sal da terra, luz do mundo, uma bênção, e que a igreja dê esse testemunho de que nós temos o amor de Deus em nosso coração. Cristo vive em nós, e nós promovemos reconciliação, e a nossa unidade seja um testemunho tremendo de que Deus está vivo em Cristo e Ele é o cabeça do corpo, e assim a gente possa experimentar alegria em todo tempo, proteção, graça, paz, tudo mais, que Jesus ora aqui por nós. Amém?